Senhor presidente, a maioria da nossa bancada entendeu a importância do voto favorável diante da mudança significativa do texto de ontem para hoje. O texto de ontem era muito ruim. O texto de hoje, fruto de incidência, debate, perseverança, negociação, ganha um tom de razoabilidade e não dá ao presidente um superpoder como ontem. Vamos respeitar a individualidade de 3 parlamentares valorosos nossos, o Glauber, a Sam e a Fernanda, mas a orientação geral da bancada é favoravelmente. Agora, nós rejeitamos a tese de que existem 2 extremismos no parlamento brasileiro. Algumas discussões podem ser mais acaloradas. Agora, outra coisa é transfobia, é racismo, é exaltação de tortura, é a atualização do fascismo no século XXI. Favoravelmente com essa observação. Bem, presidente, boa noite, colegas. As últimas semanas foram muito duras para a política brasileira. Os acontecimentos nas comissões, em plenário, revelaram uma negação da política. Revelaram que o parlamento, infelizmente, aqui se ultrapassou algo razoável dentro da democracia. Vejam, um parlamentar foi agredido fisicamente, saiu com a roupa rasgada, com hematomas. Um agente da Polícia Legislativa saiu também com a roupa rasgada. Uma jornalista teve a sua sandália rasgada. Nas comissões, a deputada Érica Hilton foi vítima de transfobia, de uma tentativa de negar quem ela é. Vejam, no lugar onde ela foi eleita deputada, a deputada Sâmia Bonfim teve o seu luto e o luto da sua família violados com agressões inaceitáveis e criminosas. Na Comissão de Direitos Humanos que eu estava lá, deputada Juliana, o nível de violência, de palavras de cunho inaceitável no parlamento brasileiro foi inacreditável. A violência que foi contra nós, contra o deputado Ivan, fizeram com que a deputada Erundina, decana dessa casa, que nos representa tanto, lamentavelmente, fosse para o hospital. Para o hospital porque, de fato, era um ambiente, um clima que não é bom para ninguém. E não se trata da esquerda, da direita, do centro, se trata da própria política. É momento desse parlamento fazer um chamado à boa política, fazer um chamado à diversidade de ideias, à possibilidade de discutir política. É para isso que fomos eleitos. É para que a gente possa apresentar nossas posições, muitas vezes de forma firme e contundente, mas que as posições apresentadas não ultrapassem a fronteira da democracia. Por isso, esse parlamento aprovou agora uma medida que tenta incidir sobre isso. O texto aprovado, anunciado ontem, no nosso entendimento, era um texto que caminhava para uma concentração de poder na mesa diretora e no presidente, com a qual discordávamos. Eu queria saudar o esforço coletivo, o esforço dos deputados de produzirem um texto que, de alguma maneira, é uma resposta do parlamento à negação da política que tem se realizado, infelizmente, nas comissões. Nós vivemos um período muito duro do nosso país, de negacionismo, de negação da ciência, de, infelizmente, extrapolar o que cabe dentro da democracia. E isso não é possível num país democrático. Portanto, chamamos esse parlamento à boa política, chamamos esse parlamento à civilidade, chamamos esse parlamento à defesa dos princípios constitucionais, os princípios
de dignidade, de respeito ao outro e do próprio exercício parlamentar. Não vale tudo na tal imunidade parlamentar. Não vale quebra de decoro na tal imunidade parlamentar. Não vale racismo, não vale LGBTfobia, não vale ataque à democracia, não vale atacar um colega deputado, em especial uma deputada, porque muitas vezes esse ataque chega para as mulheres deputadas de forma violenta, porque isso é expurgar uns e outros do ambiente político. Imagina como nós somos vistos quando extrapolamos o que cabe na democracia. Então, colegas, que possamos daqui para frente conviver pela boa política, pela diversidade de ideias, porque isso, sem a menor dúvida, faz parte da necessidade desse momento em que o Brasil está em reconstrução. Senhoras, senhores, eu quero começar fazendo um reconhecimento. Ontem eu fiz uma cobrança pública ao deputado Odair Cunha, líder do PT. E do mesmo jeito que cobrei publicamente a solidariedade e a posição em relação ao projeto que estava sendo votado, faço em público o reconhecimento sobre o papel que ele teve no que diz respeito à construção de um novo texto que pudesse reduzir danos para ser votado no dia de hoje. Esse mesmo reconhecimento quero fazer a quem fez a negociação em nome do PSOL, pela liderança, o deputado Henrique Vieira e os outros parlamentares que participaram dessa redução de danos. O reconhecimento público e, evidentemente, além do reconhecimento público, a nossa compreensão de que quem se envolve mais diretamente na negociação para a construção de um outro texto assume o maior compromisso na votação desse texto. Então, o compartilhamento de responsabilidade que ontem fiz com o deputado Odair, quero hoje reconhecer que o que vem acontecer daqui para frente não é responsabilidade diretamente dele com a posição que foi orientada no dia de ontem. Repito, e do mesmo jeito, quero fazer o reconhecimento em relação ao papel que teve o deputado Henrique Vieira e demais parlamentares do PSOL que trabalharam diretamente por essa redução de danos. Dito isso, continuo considerando que a votação desse projeto não pode ser celebrada como algo positivo e registrarei meu voto pessoalmente contrário à aprovação dessa matéria. Por quê? Porque num quadro que a gente tem uma ampliação de poderes para uma deliberação sumária de suspensão de mandato, evidentemente, na minha avaliação, os mais prejudicados são exatamente os parlamentares da esquerda. Não há dúvida sobre isso, porque não são aqueles que vão articular acordos com o presidente da Câmara para a sua salvação. Nenhuma dúvida de que o texto de hoje é melhor do que o de ontem, o nosso reconhecimento, mas não há o que celebrar. Gente, a gente está com divergência. Esse projeto só existe por jeito da sua live. Fala e para de falar, ó. Olhou. Responde. Você fala, nós estamos com divergência e vira as costas. Ai, desculpa. Quero chicanear. Não ainda. Pode encerrar? Está encerrada a votação. Tem que entrar mais com essa sua garrucha. Unanimidade, presidente. Você não vai poder mais entrar com essa sua garrucha. 429 não, uma abstenção, no total de 430. Está aprovado o texto. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas. Em votação, a redação final. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai à promulgação.